Hoje, o livro de Ruth, juntos do capítulo 4 de Ruth. Eu gostaria de retomar com vocês um pouco dessa história, a história de uma família de Belém, a casa do pão, e quando faltou pão na casa do pão em Belém, essa família decide ou escolhe sair de lá e ir para fora das terras que Deus havia dado ao seu povo, Moabe, e lá em Moabe, dois dos filhos dessa família, Malom e Quilion, se casam, um com Orfa, uma mulher moabita, e outro com Ruth, também uma mulher moabita. Lá os dois meninos morrem, os dois homens morrem, e ficam apenas, ou os três homens morrem, né? Elimelec, Malom, Quilion, e ficam apenas as mulheres. Isso é uma tragédia na vida delas. A Noemi, que é a mãe, decide voltar, e quando ela volta para Israel, para Belém, é um momento muito triste da sua vida, porque ela que havia partido com três homens volta sozinha, na verdade não tão sozinha assim, porque Ruth, a moabita, decide voltar com ela, manifestando assim aquilo que nós temos refletido aqui, a respeito do amor mesmo de Deus, do compromisso de Deus, da fidelidade de Deus que permanece, que insiste, que persevera com a gente, né? Muitas vezes se fala na teologia a respeito da perseverança dos cristãos, quando na verdade a perseverança sempre é de Deus, de insistir, de permanecer, de correr atrás, de não desistir de nós. E é o que a gente vê aqui, um amor que age nas circunstâncias mais adversas, desesperadoras e sem saída. Enquanto eu preparava essa mensagem, essa nossa reflexão, eu me lembrava de um filme que alguns aqui talvez já tenham assistido, que é o filme de Troia. E ele começa com uma citação, é aquele filme do Brad Pitt, todo mundo já lembrou. Sabe aquele filme do Brad Pitt, que ele interpreta Aquiles, e um personagem chamado Odisseu começa falando, é a narração, a voz dele, e ele diz assim: o homem é assombrado pela vastidão da eternidade. E então perguntamos a nós mesmos: nossos atos irão ecoar através dos séculos? Estranhos ouvirão nossos nomes muito depois de termos partido? Eles imaginarão quem fomos? O quanto lutamos bravamente? Ou o quanto amamos intensamente? A gente sempre pensa muito no passado, naqueles que nos antecederam, e no legado que deixaram, mas talvez você não tenha pensado sobre isso. Você é o passado de muita gente que viverá e tomará sua história como exemplo, ou talvez se esquecerá, talvez seu nome vai ser apagado. Quando eu penso na minha própria árvore genealógica, meus bisavós, tataravós, eu não faço a menor ideia de quem eles foram, quais eram seus nomes, o que eles fizeram, deixaram de fazer, qual o legado que deixaram, se eles foram homens bons, mulheres boas, ou homens perversos, cruéis. Que tipo de pessoas eles foram, não faço a menor ideia. E durante o filme acontece uma cena muito emblemática, porque o Aquiles está se preparando para lutar uma batalha, um embate, um combate corpo a corpo com um homem. E é um homem muito grande. Enquanto ele está se preparando, um menino, bem pequeno, assim, se aproxima do Aquiles e diz assim: o senhor vai lutar com aquele homem? É o maior homem que eu já vi na minha vida. Eu não lutaria contra ele. E o Aquiles responde para o menino: é por isso que o seu nome não vai ser lembrado. E ele vai para a guerra, ele vai para o embate, ele vence. E a ideia é essa, justamente, de fazer o seu nome lembrado pela posteridade, celebrado pela posteridade. E quem é que não gostaria de ser lembrado pelas coisas boas? Quem não gostaria de fazer com que o seu nome virasse o nome de uma rua? O nome de uma ponte? Quem não gostaria de ter uma estátua na cidade celebrando coisas boas, benfeitorias que você realizou pela cidade, pelo bem maior, pelo bem comum? Como a gente tem, por exemplo, aqui em Araraquara, a estátua do Bento de Abreu de Sampaio e Vidal, de tantos outros que fizeram coisas boas, nomes importantes que se transformaram em ruas, praças, pontes, espaços públicos, na tentativa justamente de serem lembrados por aquilo que eles ofereceram de bom para a humanidade. E quantos deles, e quantos de nós não fazemos dessa
tentativa insana mesmo de ser lembrado, uma obsessão. Eu quero ser lembrado, eu quero deixar uma marca, eu quero ser relevante, eu quero ser alguém, eu quero que as pessoas se lembrem de mim, eu quero que as pessoas falem de mim, eu quero que as pessoas me reconheçam a partir daquilo que eu fiz, que eu realizei, que eu conquistei, que eu ergui, que eu desenvolvi. Isso me lembra muito a história da Torre de Babel, daqueles homens que falaram assim: construamos, façamos uma torre tão alta que alcance os céus e assim o nosso nome será famoso, será célebre, será grandioso. E o próprio Deus vai espantar com o nosso feito e nós seremos lembrados pelas futuras gerações como pessoas que conquistaram e construíram um monumento a uma grandeza, uma cidade, Babel. E essa Babel é o mesmo nome que vai dar início a uma outra cidade ali também fundada, chamada Babilônia, conhecida também, por seu significado, como caos, bagunça, onde Deus foi lá e dispersou, porque ninguém mais se entendia. Os egos se esbarravam, cada um querendo fazer o seu próprio nome, se esbarrou e não havia mais entendimento, compreensão. Deus dispersou dali através das línguas. E o Santo Agostinho de Hipona, ele disse algo bem nesse sentido. Ele disse assim: dois amores deram origem a duas cidades. O amor a si mesmo e o desprezo de Deus deu origem à cidade terrena, à cidade da terra. E o amor a Deus e o desprezo de si mesmo à cidade celestial. A primeira cidade é uma cidade que glorifica a si mesmo. A segunda cidade é uma cidade que glorifica o Senhor. E a grande pergunta que a gente se faz, e eu quero fazer essa introdução e estou fazendo justamente para ela servir de pano de fundo para a nossa leitura, é: será que a minha, a sua vida tem sido um tijolo na construção da cidade da terra? Ou será que a minha vida, a sua vida tem sido uma pedra viva na construção da cidade do céu? Será que as nossas vidas serão colocadas ou estão sendo colocadas na edificação da cidade que tenta preservar o meu nome, a minha reputação, o meu bem-estar, a minha imagem? Ou será que a minha vida tem servido para glorificar, testemunhar, honrar o nome de Deus? Porque a Bíblia diz, até lá no final, em Apocalipse, a Babilônia será julgada e condenada. Ela não vai permanecer para sempre. Embora os reinos desse mundo deem a impressão de que eles vão permanecer por muito tempo. E a Bíblia fala também que essa cidade construída por Deus é a cidade que permanece, chamada Igreja Nova Jerusalém. A cidade que vem dos céus adornada. A cidade que permanece para sempre porque Jesus é o seu fundamento. E Deus é o seu sol. As suas ruas são de ouro. As suas portas são de pedras preciosas. No centro há uma árvore da vida, um rio que flui, uma praça e uma cidade que alegra as nações, uma árvore cujas folhas são cura para as nações. Essa cidade que permanece para sempre. Será que a minha e a sua vida são vidas marcadas pela construção da cidade da terra, que é a cidade do reconhecimento, que busca reconhecimento? Ou será que a minha e a sua vida é uma pedra viva, como Pedro dizia, na construção dessa cidade eterna, dessa cidade que permanece, dessa cidade que é marcada não pelo reconhecimento, mas pelo conhecimento? Então a pergunta que eu gostaria que embalasse a nossa leitura desse texto é: qual é o objetivo da sua vida? É buscar reconhecimento público ou manifestar conhecimento pessoal? O que será que vale a pena mesmo? Termos uma estátua, um monumento ao nosso nome na praça? Ou viver de tal maneira
que as nossas vidas façam diferença na vida daqueles que estão próximos a nós, vida de quem nós amamos, vida das pessoas que passaram e cruzaram por nós, de verdade. E Jesus disse que o segredo da vida é esse, conhecer e ser conhecido. Ele não diz reconhecido, mas conhecido. Como você terminaria essa frase? E esta é a vida eterna. 2 pontos. E esta é a vida eterna. 2 pontos. Aquiles disse ser lembrado pelas suas vitórias na guerra. Jesus disse, e esta é a vida eterna, conhecer a Deus, o Pai, e a seu Filho, Jesus Cristo. Não é reconhecimento, mas conhecimento, relacionamento, caminhada com Deus, com o Pai. Esse é o maior desejo de Deus. Deus não quer ser reconhecido como Deus. Ele quer ser conhecido como Pai. Ele quer se relacionar conosco como nosso Pai. E nós nos conhecermos como filhos e irmãos uns dos outros. Então eu queria que a gente lesse esse texto sob essa perspectiva. E olha só o que diz o versículo 1. Enquanto isso, lembra lá que a Ruth acabara de sair da eira de Boaz. E aí Boaz, então, subiu à porta da cidade e sentou-se. Olha lá, capítulo 4, versículo 1. Exatamente, olha lá que coincidência de novo, né? A hora que ele sentou-se à porta da cidade, quando o resgatador que ele havia mencionado, para Ruth, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Parênteses. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava a outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. É a maneira como ele reconhecia a firma no cartório de Belém. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Até aqui. Então, ele sentou-se ali à porta da cidade e assim Boaz se tornou o resgatador oficial de Ruth, da família de Elimeleque, Malom, Quilion e da propriedade deles. E quando ele se assenta, e hoje eu fiz questão de estar sentado, quando ele se assenta à cidade, aquele lugar, a porta da cidade, era o lugar mesmo onde aconteciam as negociações. Era uma espécie de tribunal administrativo. Eu até queria trazer uma foto para vocês hoje, mas acabei não trazendo.
Mas eu queria poder mostrar para vocês como era a porta da cidade. Não era ao acaso que Boaz sentou-se ali. Era o lugar onde, de fato, as negociações da cidade aconteciam. Era o espaço público, onde os negócios eram fechados, os tribunais onde as questões da cidade eram tratadas. E é por isso que, ao sentar-se na cidade, ver esse homem, o resgatador primeiro de Boaz, antes de Boaz, passando, e os líderes da cidade, ele pede, até de maneira assim constante no texto, sente-se, e eles sentaram. Sente-se, e eles sentaram. Boaz se assenta, o resgatador se assenta, e os líderes também se assentam. E todos estão sentados. E todo esse texto que eu li aqui acontece enquanto eles estão sentados. E sentar-se indica a prontidão para ouvir. Quem se assenta para conversar. Se assenta disposto a receber aquilo que está sendo posto, aquilo que está sendo dito. A postura desses homens é a postura de sentar-se. E a nossa vida com Deus, ela começa assim, sentados. Como é que a caminhada com Deus se inicia? Sentados. Como é que a nossa semana começa? Sentados. Porque sentado é o modo como Deus realiza a redenção do mundo. Antes de Jesus estar na cruz, realizando a redenção, Jesus estava sentado. Quando Jesus olhou para o mundo e viu todos os problemas do mundo à sua volta, pessoas paralíticas, pessoas endividadas, pessoas cegas, casamentos se desfazendo, filhos brigados com pais, gente pedindo herança e todo tipo de problema que o mundo poderia carregar, a primeira coisa que ele fez foi sentar-se e ensinar os seus discípulos. Porque ele sabia que se ele não começasse sentado, ensinando os seus discípulos, ele não poderia realizar nada. Porque é sentado que Jesus ensina. E são sentados que os seus discípulos aprendem. Então, como é que Jesus dá início ao resgate, à redenção do mundo? Sentado. E como é que Boaz vai dar início ao resgate dessa família? Sentado. Então eles se assentam justamente para dar início a um processo de resgate. Talvez você se lembre daquela história, muito conhecida inclusive, de Marta e Maria. Quando Jesus se chegou na casa das duas irmãs, uma dizendo na maior sinceridade do mundo, Marta, não vamos crucificá-la. Ela estava recebendo Jesus. Como é que você recebe Jesus na sua casa? Ela pegou a vassoura, colocou as luvas e foi limpar o chão e foi esfregar as paredes, esfregar o vidro e dar aquele tapa na casa. E Maria estava onde? Sentada. E quando a Marta vem e dá uma bronca, assim, na verdade não dá nenhuma bronca em Maria, ela fala para Jesus dar uma bronca na Maria. Enquanto o senhor está ensinando os seus discípulos, essa daí está sentada. O senhor não vai dar uma bronca nela para ela vir me ajudar? E qual que é a reação de Jesus às palavras de Marta? Realmente, Maria, levanta e vai trabalhar? Não. Olha, eu até entendo a sua boa intenção em querer me agradar. Mas a Maria ficou com a melhor parte. E qual é a melhor parte? Sentado. Então, quando Jesus foi resgatar o mundo, ele não organizou os seus discípulos em grupos de trabalho e falou assim, gente, é o seguinte, você fica responsável por tal coisa, você por tal parte, você por tal parte, vamos trabalhar, mãos à obra, quero ver, hein? Vai! Não. Ele não organizou uma planilha de trabalho, ó, você tem que fazer isso até tal dia, você tem responsável. Não. Ele sentou-se e começou a ensinar. Porque é assim que nós somos redimidos. Sentados. Essa é a diferença entre hiperatividade e proatividade. Hiperatividade, eu fazendo primeiro. E quando eu começo fazendo, Deus fala assim, ó, já começou errado, eu vou dar uma atrapalhada, tá? Aí Deus frustra. E quando Deus frustra, o que a gente faz? Reclama. E fica chateado. Mas ele falou assim, é porque você está tendo hiperatividade. Eu quero que você tenha proatividade. E como é que eu tenho proatividade? Senta e ouve. Depois você faz.
Começa ouvindo. Presta atenção. Se você prestar atenção ao que eu tenho para te dizer, o que você vai fazer a partir daqui será feito a partir de uma orientação. Você vai ter a sua mente iluminada, para que a sua vida possa refletir o reino de Deus. Não sai fazendo. Essa é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Eles acreditam que pelo muito fazer, eles vão agradar a Deus. E aí eles se tornam o quê? Ansiosos. Porque a ansiedade é aqueles que carregam o mundo sobre suas costas. E acreditam que se muito fizerem, se muito realizarem, aí sim vão chamar a atenção de Deus e Deus vai recompensá-los. Quando na verdade não é pelo nosso muito fazer, é pelo nosso muito ouvir e fazer a partir daquilo que ouvimos. Faz sentido? Percebe como é sentado que tudo começa. A nossa semana começa não na segunda-feira da atividade, mas no domingo do assentar-se. É o mundo que colocou a segunda como o primeiro dia. Porque o nosso primeiro dia é domingo. E o que a gente faz no domingo? Se assenta. Se assenta para aprender e ouvir. Você se lembra quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus? Fui na igreja e vi Deus. É a versão minha do Isaías. E aí, Isaías, como é que era Deus? Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você viu Deus? Vi. E o que ele estava fazendo? Sentado. No domingo. Essa é a visão que Isaías tem de Deus. Ele estava sentado. E qual é a visão que Deus tem de nós? Quando Deus nos vê, Ele nos vê fazendo grandiosas coisas para Ele? Eu vou dizer para você que não. Porque lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Ele olha para mim e para a sua vida, Ele não nos vê realizando grandiosas coisas. Ele nos vê sentados. Qual é a melhor coisa que a gente poderia fazer com a nossa vida? Não é realizar um grande feito e construir um monumento tão grande que impressione todo mundo. É simplesmente assentar-se para ouvir o Pai e conversar com o Pai. O que o Pai quer? Sentar à mesa e conversar com seus filhos. Isso é tudo que o Pai quer. O que o Pai está fazendo no domingo? Sentado, esperando os seus filhos se reunirem para ouvirem a sua voz. E como é que a nossa vida é redimida? Assentado. E quando a gente lê esse texto, a gente lê um texto, é até um pouco chato ler esse texto, não sei se para todos, para mim é um pouquinho. Quando você lê esse texto, fala assim, para. A história estava tão bonita, de repente virou uma negociação. E é uma negociação mesmo. Porque esse termo que eles usam o tempo todo aqui, resgatador, é um termo jurídico. E o termo jurídico, Goel, G-O-E-L, Goel, significa resgatador ou redentor. E o que é redimir algo? Comprar. Aliás, a palavra redenção, que hoje a gente usa no contexto religioso, era uma palavra usada no contexto comercial, contexto de compra. Quem é que redime? Redime é aquele que compra. E quem é aquele que é redimido? Aquele que é comprado. Então o que está acontecendo aqui? Um ato de compra. E Boaz está tratando a negociação. Ele está dizendo, juridicamente, quem tem o direito de redimir esta propriedade é este homem. E ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Este homem deve redimir. Ele deve resgatar essa propriedade. Aí você pensou, gente, até agora não apareceu nenhuma propriedade. O que Boaz está falando de propriedade nessa altura do campeonato? Provavelmente uma propriedade que pertencia a Elimeleque, que foi vendida por falta de dinheiro. E que deveria ser o quê? Resgatada, comprada de volta. E quando ele diz, então, você tem que comprar essa propriedade. Qual que é a primeira palavra do homem? Qual que é a resposta do homem? Quando ele fala assim, tem essa propriedade para resgatar e você está na minha frente. O que o homem fala? Quero, tô dentro. É a hora que ele falou isso, a alma do Boaz deu aquela gelada assim, né? Mas ele tinha uma cartada, como toda negociação, né?
Claro, pode. Só que aí, ao comprar essa propriedade e resgatá-la, você também deve se casar com a viúva. E a resposta do homem não foi: eu não posso me casar porque eu já sou casado, eu estou comprometido. Não. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não posso fazer isso porque eu vou comprometer as minhas outras propriedades. Eu tenho medo de comprometer aquilo que eu tenho. Se eu gerar filhos com essa mulher, não será meu filho, será filho desse tal de Malom. E quem disse que esse filho de tal de Malom não vai querer as minhas propriedades para ele? Eu? Tô fora. Então ele tira o time dele de jogo por medo de perder aquilo que ele conquistou. Entenderam? Por medo. E, gente, é o medo de perder o que a gente tem que impede a gente de viver quem a gente é. Na maior parte das vezes. É o medo de perder o que a gente tem que impede a gente de viver tudo aquilo que a gente foi chamado para viver. E aí a gente percebe que Boaz, na verdade, está fazendo algo muito incrível. Porque ele estava correndo o risco de perder tudo aquilo que ele tinha. E de uma pessoa que ele nem sabia quem, com outro sobrenome, herdar as coisas que pertenciam a ele. E se ele tivesse só um filho, esse filho fosse de Malom, depois ele morresse, tudo que ele tinha ia passar para o outro. E a família dele, que é a outra família de sangue, iria perder tudo. Então ele estava colocando tudo a perder. Mas na verdade, ao colocar tudo a perder, ele estava ganhando tudo, porque ele estava dando sentido para aquilo que ele tem. Sabe qual que é o maior problema do rico? Ele tem muito, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Então o que ele faz? Ele gasta a vida inteira dele buscando preservar aquilo que ele lutou para conquistar. Medo. Medo. Essa é a dificuldade de dar sentido. O que falta para aquele que acumula? Sentido. Qual é o propósito de tudo isso que eu acumulei? Tá, beleza, eu trabalhei, suei, desenvolvi, conquistei, ergui. Agora que eu tenho esse celeiro, o que eu vou fazer com esse monte de semente? Jesus resolve isso fácil. Não. Você tem semente? Eu tenho pessoal com fome. A gente já resolve isso já. A gente já troca aqui nossas questões. Então, é Jesus, ele está oferecendo aquilo que lhe falta. O quê? Propósito. Você tem muito, mas te falta o propósito. O que você vai fazer com isso? Então, esse homem, com medo de perder aquilo que conquistou, tira o time dele de jogo. E aonde que Boaz entra? Porque é exatamente o que ele está fazendo. Ele está oferecendo tudo o que ele tem em nome de um propósito. Tudo que eu tenho está aqui servindo a um propósito. Eu encontrei. Eu estava até agora angustiado, ansioso. Boaz não dormia, porque ele pensava, eu tenho empregado, eu tenho latifúndio, eu tenho terra, eu tenho tudo. O que eu faço com esse monte de coisa que eu tenho? Aí ele orou isso. Aí Deus falou assim, claro, se não tem problema. Eu tenho uma família pobre aqui. Família pobre está aqui. Você está perguntando para mim o que você faz com isso? Família pobre está aqui. Quando aparece a Ruth, a riqueza de Boaz ganha sentido. A riqueza de Boaz ganha direção. E essa negociação aqui é só uma sombra da negociação que aconteceu na cruz. Porque na cruz, Jesus também estava fazendo uma negociação. Que negociação? Na cruz, Jesus estava nos redimindo, nos comprando. Nós que estávamos vendidos ao pecado, nós que estávamos vendidos ao maligno, agora Jesus nos comprou de volta para Deus. E qual foi o único preço que ele poderia pagar para nos resgatar? O preço do seu sangue. Ele tinha que morrer. Então a morte de Jesus, a oferta de Jesus, a saúde, a vida, o corpo, a história, a santidade de Jesus foi totalmente oferecida para ser o nosso Goel, para ser o nosso Redentor, para ser o nosso resgatador. É por isso que Paulo, lá em Efésios, também diz, nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com a
riqueza da sua graça. Então, olha só, como é que ele está falando de negociação? A riqueza da graça de Deus ofertou o seu próprio Filho para que ele pudesse ser o preço pago pelo resgate de homens e mulheres. Então Jesus estava ali cancelando o escrito de dívida que constava contra nós. Ali ele estava rasgando a dívida minha e sua. Toda a nossa dívida, tudo que nós devíamos e que seria impossível de pagar, ainda que a gente vivesse 1000 vidas tentando, ainda que você pudesse, assim, tenta na ideia da encarnação e vambora. Na próxima vida 70, na próxima vida 70, você poderia tentar 1000 vidas e você não conseguiria realizar aquilo que Jesus realizou com a sua vida e com a sua morte. Ele nos comprou de volta para Deus. E poderia ter 1000 terras com 1000 seres humanos pecadores em cada centímetro quadrado dessas 1000 terras. O sangue do Filho de Deus é suficiente para resgatar e redimir a todos nós e nos comprar de volta para Ele. Mas como que tudo isso começou? Tudo isso começou enquanto eles estavam sentados. E é muito bonito esse texto, porque vocês viram que eu fiz a leitura, e eles estavam sentados, e aí Boaz então faz a negociação, e aí ele diz então, você está caindo fora, eu vou operar esse resgate, a propriedade e a viúva, o nome do falecido, eu vou tomar para mim. Vocês são testemunhas disso. Ele diz isso. E qual a reação dos homens? Sim, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. E eles proferem uma bênção. E essa parte é muito bonita, porque aquilo que era um tratado, né, uma negociação jurídica, chata, tal, entediante, termina com o proferir de uma bênção. Eles dizem, versículo 11, faça o Senhor com essa mulher, que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, a cidade onde eles moram. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Pérez, filho de Tamar e Judá. Então, eles estão evocando imagens da origem do povo de Deus lá dos patriarcas. Judá, que deu origem a Pérez, que deu origem a Belém, a Judá, onde todos eles moram. A Judá faz parte desse território, Belém faz parte de Judá. E também resgatando Raquel e Lia, que foram as duas mulheres que deram origem às 12 tribos de Israel. Que seja assim a sua história, que você, com esse ato, que você cumpra a parte que lhe cabe na história da redenção. Nós somos testemunhas disso. Qual é o outro texto da Bíblia que começa com pessoas sentadas e termina com essas mesmas pessoas sendo testemunhas? Hã? Tá feia? Quase. Todo mundo está sentado. Quando todo mundo se levanta, todo mundo agora é testemunha. Eles se sentam, é verdade. Jesus coloca todo mundo sentado, verdade. Mas não era esse. Atos, capítulo 1. A Bíblia diz assim, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda estava com seus discípulos e ele disse assim, vocês receberão poder. Quando? Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2 de Atos. O texto diz, quando chegou o dia de Pentecoste, todo mundo tem imagem aí, todo mundo dia de Pentecoste, o Espírito Santo não tinha descido. Isso aqui é tão interessante que quando as pessoas pensam em Pentecoste, elas pensam em tudo, menos o que está escrito aqui. Estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Como é que as pessoas estavam
quando ficaram cheias do Espírito Santo. Elas não estavam rodando. Elas não estavam pulando. Elas não estavam ajoelhadas. Elas estavam sentadas. Como é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Não é uma pessoa que está gritando, não é uma pessoa que está clamando, não é uma pessoa que está dando ruídos e brados para os céus e para os quatro ventos. É uma pessoa que está sentada. E sentada recebe o poder do Espírito Santo. E quando se levanta, se torna uma testemunha. E ela vai testemunhar a respeito do quê? A respeito da redenção. Agora vocês vão ser testemunhas de que uma redenção aconteceu. Vocês serão testemunhas de que uma compra aconteceu. E para ser essas testemunhas, eu vou colocar sobre vocês o meu Espírito. E o que é o Espírito? O selo de garantia de que nós pertencemos a Deus. Quando o mundo espiritual olha para mim e quando o mundo espiritual olha para você, vê o selo do Espírito Santo. E esse selo só diz uma coisa para o mundo espiritual inteiro. Esta pessoa pertence a Deus. Pertence a Deus porque foi comprada. E foi comprada pelo sangue de Cristo. Então, a partir do momento em que nós nos levantamos, agora nós nos tornamos testemunhas de que um ato de compra aconteceu. E é o Espírito Santo em nós que nos torna testemunhas até os confins da terra desse fato. Percebe que tudo começa sentado, mas quando a gente se levanta, a gente é testemunha. Quantas reuniões, eventos, qual é a imagem que a gente carrega de um homem e de uma mulher cheia de Deus? Um homem e uma mulher cheia de Deus, para nós, é uma pessoa que passa o dia inteiro orando. E nada contra orar. Tá certo. Só que quando é que a gente vai sentar e dizer, Deus, estou sentado ouvindo tudo que o Senhor tem para me dizer, para me levantar daqui e ser a tua testemunha aonde o Senhor me enviar. E fazer diferença nos lugares aonde o Senhor me enviar. E o texto continua, eu quero ler o versículo 13, que diz assim: agora o cenário muda. Do 12 para o 13 tem uma mudança de cenário. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A gente foi movido agora dessa negociação na porta da cidade, e aí a próxima cena, sabe quando no filme, você está assistindo um filme, corta a cena, escurece, e quando volta a cena de um casamento. E nesse casamento a gente já vê Boaz vestido de noivo, já vê a Ruth vestida de noiva, e um casamento acontecendo. E assim, aquela história, eu queria que vocês agora puxassem na memória de vocês, quando a gente começou o primeiro capítulo, que começou com fome, agora tem fartura. De uma mulher que estava amarga, agora está agradável. Uma mulher, um cenário de morte, agora é nascimento. De um lugar, uma mulher que tinha voltado de mãos vazias, agora ela tem um bebê no colo. Uma história que começa com a mulher Ruth testemunhando e vivendo e declarando o amor leal à sua sogra, e agora termina com um homem jurando lealdade a Ruth e a sua família, ao nome de Elimeleque. E essa história que começa, vocês vão se lembrar das mulheres da revista Tititi,
entrevistando a Noemi, e ela dizendo assim: não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Essas mesmas mulheres aparecem aqui agora. E elas aparecem dizendo aquilo que eu e você queríamos dizer. Tá vendo? Ruth é melhor do que 7 filhos. E elas dizem mais: Noemi tem um filho, gerado da sua filha. Então agora ela recebeu aquele filho. Esse filho que vai dar para ela vida nova. Olha só que imagem linda. O filho que traz vida nova. O filho que vem para dar sentido. O filho que vem para trazer esperança. Um filho que vem para fazer novas todas as coisas. Um filho que vem para dar cor a uma história preta e branca. Que vem trazer colheita numa história seca. Numa história sem vida, numa história que tinha batido no muro e dali não podia sair. Um filho que agora no deserto apresentou um novo caminho, o mar no deserto, que trouxe redenção, que trouxe direção, que trouxe cumprimento, que trouxe graça. E as mulheres, as mesmas que naquela entrevista tinham dito, realmente a coisa ficou preta para o seu lado, agora estão dizendo, realmente, Deus não te deixou sem um resgatador. Deus não te deixou sem um redentor. E se tem uma frase verdadeira e bela que pode ser dita sobre cada um de nós é essa: Deus não nos deixou sem redentor. Deus não nos deixou vendidos à nossa própria sorte. E Ruth é uma espécie de Bíblia encapsulada, sabe? Pega a Bíblia inteira e encapsula ela dentro de um livro pequenininho. Esse livro que começa com caos e termina com casamento. Esse livro que começa dizendo, e no princípio havia trevas, e no princípio havia caos, e no princípio o Espírito de Deus sobrevoava sobre a face do abismo. E você fala assim, daqui não sai nada. E que termina, nas últimas páginas, com um casamento e uma celebração. Um livro que termina com alegria, um livro que termina apontando para um horizonte de esperança. Quando a gente acaba de ler esse livro, a gente diz assim, ó, se a história dessa família, que não tinha para onde ir, terminou assim, então Deus pode fazer algo com a minha vida, com a minha história, redimi-la e dar um propósito, dar um sentido, dar uma relevância para ela nessa história, nessa vida. Só que sabe uma coisa que eu não posso deixar de dizer, e que eu penso enquanto eu leio essa história? Que Deus não usa pessoas que não passam por desgraça. Todo mundo que Deus quer usar, primeiro, ele tem que dar uma quebrada. Não tem pessoa na face da terra que fala assim, Deus, estou pronto. Deus, estou redondo. É só se eu me atirar que eu vou voar. Ele fala, não, se eu te atirar do jeito que você está, eu miro aqui, eu acerto lá. Primeiro eu preciso dar uma afiada. E vai doer. Não tem pessoa que Deus não use. Para usar, ele precisa lapidar, ele precisa quebrar, ele precisa forjar. Por quê? No mínimo, essa pessoa vai servir de consolo para alguém que está sofrendo. No mínimo, essa pessoa vai olhar e dizer, eu sei o que você está passando, porque eu passei. A história de redenção não é uma história de um homem sentado num trono. A história de redenção é a história de um homem pregado numa cruz. Deus não poderia redimir a humanidade se não tivesse a redimido através de um servo sofredor. Que, aliás, é o significado no nome Obed, filho de Ruth. Servo. Obed significa servo. Você daria o nome para o seu filho de servo? Não. Patrão. Funcionário não. O filho que Deus deu para Boaz e Ruth vai chamar como? Servo. Por quê? Porque ele está aqui para servir. Ele está aqui
Não como quem quer a dianteira, ele está aqui como quem está na traseira, empurrando, servindo, está puxando. Ele não está sentado na carruagem, ele está puxando a carruagem. Ele é o servo. Eu não falei isso antes, mas acho que agora é o momento. Eu disse que quando nós estamos assentados, recebemos o Espírito, o poder de Deus para ser testemunhas. Aí você diz, amém, eu quero ser testemunha. Só que não sei se você sabe a palavra usada por Jesus. A palavra usada pela Bíblia para testemunha, originalmente, é a palavra mártir. Mártir. Então eles estavam assentados e receberam poder, não para serem os cabeças, mas para serem os mártires. Vocês vão receber poder. Mas esse poder que vocês vão receber não é um poder para vocês matarem. É um poder para vocês morrerem. Em meu nome. Esse é o poder. Não poder para fazer aquilo que qualquer pessoa sem mim consegue, matar. Alexandre o Grande, Aquiles e quem quer que seja, mata com poder. Quantas nações estão construindo aí bomba atômica? Precisa de poder do Espírito Santo para construir? Não. Vai lá e faz. Só a ciência já constrói. Agora e para morrer. É esse poder que Jesus nos capacita. E para ser injustiçado? Eu vou te dar poder. Poder para ser caluniado. E ficar quieto. Eu vou te dar poder. Poder para sofrer todo tipo de injustiça, calúnia. As pessoas vão te chamar de tudo que você imagina. E é isso aí. E a história vai acabar desse jeito aí. E é isso. Você vai sofrer. E quando você estiver sofrendo, as pessoas dirão, esse é o seu momento de maior fraqueza? Eu vou estar olhando lá do céu e vou estar vendo você assentado nos lugares celestiais e vou estar dizendo, na verdade, esse é o momento de maior força. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. As pessoas que mais fizeram diferença nessa terra e que mais revelaram o reino de Deus nesse mundo não são as pessoas que buscaram fazer o seu próprio nome, mas foram aquelas pessoas que viveram e testemunharam do nome que está acima de todo nome. Essas são as pessoas que mais fizeram diferença. E qual é o fim das pessoas que viveram por Cristo e foram mártires e testemunhas de Cristo? Qual é o fim delas? Na perspectiva do mundo, a morte. Mas na perspectiva do reino, a ressurreição. E é por isso que Paulo diz assim, quando porém vier o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra, a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Essa é a nossa esperança, a ressurreição. Essa é a nossa certeza, a ressurreição. E essa é a certeza de todo aquele que testemunha, todo mártir. Tem uma certeza. Ressurreição. E é esse o tom dessa história. Uma história que estava entregue às traças. Agora, das cinzas ressurge. E revela a ressurreição. Aqueles que semearam chorando, agora colhem com alegria. Ceifam com alegria. Eu queria ler os últimos 4 versículos. Esta é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Sabe o que é isso aqui, gente? Sabe quando você assiste um filme e no final sobe os créditos? Os nomes assim, vão subindo? É isso aqui. Os créditos do filme. Vamos agora dar os créditos. E nos créditos aparece aí, ó. Boaz gerou Obed, gerou Jessé. E se você contar, não precisa fazer isso aí não, que eu já fiz. Tem 10 nomes aí. E esses 10 nomes, eles costuram a história dos patriarcas. Pérez é filho de Judá, um dos filhos de Jacó.
Israel. E ele costura com 10 nomes até Davi, o rei. Então, esses 10 nomes aí são 10 nomes que mostram a história da redenção através de nomes. Nomes. Lembra que a gente começou falando de nomes? Não é nome de rua, não é nome de praça. Nomes. Nomes que geram filhos. Toda vez que você lê a história, a genealogia dos homens de Deus, você vai ver uma palavra em comum. Gerou. Gerou, gerou. A palavra que mais repete aqui, gerou 10 vezes. Gerou. Nossa, mas não fez mais nada na vida assim? Só gerou mesmo? É. Porque o sentido da vida delas era gerar. Se você lê genealogia de gente que não era de Deus, ela realizou, fez, construiu, desenvolveu, projetou, fez, e colocou o nome dela na placa e falou, essa cidade aqui vai ter o meu nome. Mas o que os filhos de Deus fazem? Geram. Gera quem? Os filhos de Deus. Geram os filhos de Deus. E essa história de geração, de gerar gente que é instrumento de redenção e que participa da história da redenção. Aí você fala assim, Davi? Quem foi Davi? Davi, o maior rei de Israel. O homem que conquistou Jerusalém, não sei se você sabia disso, mas Jerusalém não pertencia a Israel ainda. Ele foi que conquistou Jerusalém e foi Davi que fez de Jerusalém a capital de Israel. Foi Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus. Imagina Deus olhar para uma pessoa e dizer assim, esse cara aqui é de acordo com o meu coração. Davi. Davi que escreveu tantos salmos. Davi que escreveu tanta coisa. Davi que poetizou, orou, buscou, pecou. Mas quando pecou, não deixou a culpa vencê-lo. Correu para Deus. Se escondeu em Deus. Encontrou e conheceu a Deus. Esse homem que hoje deixou um legado tão poderoso para a gente. Um homem que era segundo o coração de Deus. Não sei você, talvez você seja como eu, não conhece nem o nome dos seus antepassados. Talvez no seu sangue corra ouro. Talvez na sua história você tenha até vergonha daquilo que fizeram seus antepassados. Mas nada disso importa. Sabe por que nada disso importa? Porque a nossa história e a história da nossa família é essa aqui. Nós somos inseridos na história da redenção. E agora a nossa história não é mais os erros e acertos dos nossos antepassados. Agora a nossa história é a história de redenção, a história de salvação, a história de compra, a história que Deus agiu e usou pessoas para gerar e nos chama a gerar. E talvez, não sei se você sabe disso, mas é importante lembrar que Jesus é chamado do quê? Filho de Davi. Não sei se você sabe, mas o primeiro evangelho, Mateus, começa com uma genealogia. E quando você lê a genealogia de Mateus, olha o que você encontra, que bonito. Agora eu tô, Mateus. Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Salmão gerou Boaz. Olha o gerou aí, tá aí, Boaz, cuja mãe foi? Quem foi a mãe de Boaz? Quem foi a mãe de Boaz? Aqui, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Mãe de Boaz, não esposa. Raabe. Sabe quem foi Raabe? Quem foi a mãe de Boaz? Prostituta. Prostituta de Jericó, lembra? A única de Jericó que não foi morta. Quando as muralhas caíram, ela foi salva porque ela permitiu a invasão. Ela é mãe de Boaz. Está na história de Jesus. Raabe, a prostituta. Tem prostituta na história de Jesus? Tem. Raabe.
E Boaz gerou Obed. Aí, ó, como é que a Bíblia traz. Ela faz questão. Cuja mãe foi Ruth. Tá vendo como é que laça Ruth? Ruth, a Moabita. Raabe, Jericó, nem era do povo de Deus. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão. Olha como ela vai laçar a Bíblia agora. Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Pegou agora adultério. Percebe como é a história de redenção do povo de Deus? Mas ela não fala Batseba. Qual é a expressão que ele usa? Mulher de Urias. Um homem que serviu o Davi até o final da sua vida, até morrer. Urias, um homem leal. Essa história aqui, eles aparecem na genealogia até chegar a Jesus, justamente porque essa mulher, Ruth, Noemi e Boaz, participaram da história da redenção e foram inseridos na história da redenção depois de terem passado por todas as tragédias que a gente viu, mas especialmente depois de deixarem Deus ser instrumentos de Deus, instrumento de redenção. E eu, enquanto a gente se prepara para a ceia, eu escrevi algumas palavras que eu queria ler antes da gente encerrar. E diz assim: a pessoa que fez toda a diferença na história, aquele por causa de quem todas as coisas foram criadas, aquele em quem todas as coisas subsistem, e aquele para quem todas as coisas são, essa pessoa morreu com má reputação, cancelado, com o nome na lama, na cruz. Ele não conquistou matando como Aquiles, mas nos comprou morrendo pelas mãos dos opressores do seu povo. O chamado Filho de Davi é o protagonista da história do universo. E nós tivemos a honra de sermos chamados seus coadjuvantes, suas testemunhas, seus mártires. A nossa história nesse mundo só vai ter seu sentido se for vivida para testemunhar Cristo, o Rei do Universo, aquele que ocupa o lugar de maior honra, está assentado à direita de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos tendo o privilégio hoje de ter essa visão. O Senhor está assentado. Cristo está assentado à direita de Deus e recebeu o nome que está acima de todo nome. E seu nome que está acima de todo nome não por causa da sua realização apenas, mas por causa da sua redenção, do seu amor, da sua entrega. Não porque matou, mas justamente porque morreu por nós e nos comprou com seu sangue. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte dessa geração. Fomos gerados e chamados a gerar. Gente que foi chamada para ser instrumento de redenção. Pessoas que foram e são enviadas para serem testemunhas nesse mundo. Testemunhas de Cristo. E nós queremos cumprir esse chamado, Senhor, com fidelidade. Queremos cumprir esse chamado com amor. Recede, com lealdade, com fidelidade. Queremos cumprir esse chamado, não como pessoas que querem conquistar um nome para si mesmas, mas como pessoas que querem ser fiéis àquele que a chamou. Senhor, nos ajude, nos capacite, nos empodere com o poder do Teu Espírito Santo, para que não hajamos a partir das nossas intuições, percepções ou achismos, mas para que a gente possa obedecer ao Senhor e viver para a Tua glória. Que essa seja a relevância da nossa vida nessa história. Pessoas que conheceram e foram conhecidas pelo Senhor. Pessoas que geraram pessoas. Pessoas que foram instrumentos da redenção, testemunhas da compra que o Senhor realizou. Gente marcada com o selo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta ceia, por esta mesa. Essa mesa que transcende as gerações, os espaços e nos reúne ao redor de uma única mesa, a mesa de Jesus Cristo. Uma única família, um único povo. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos o Senhor, comprados por Ti,
e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Vamos participar